Com a igreja, para que nós venhamos entender e ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco, amém? Vamos estar lendo a palavra do Senhor esta noite, Salmo 23, a partir do versículo 1. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Jesus, Ele está aqui, igreja. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. É real, você pode dar lugar a Deus neste lugar. Você pode glorificar, você fica em espírito, porque Jesus, Ele está trabalhando nessa noite. Quero dizer que o inimigo da nossa alma, ele está aí ao derredor, tentando achar uma brecha, né? A quem tragar. E a igreja, quando a igreja está na casa do Senhor, é para entrar em espírito de oração e ficar na torre da vigilância. Porque o inimigo, quando ele vê que tem brecha, ele entra na nossa casa, ele entra mesmo na igreja, ele não pede licença, ele não está nem aí, ele está procurando uma brecha. Mas nessa noite tem uma igreja que está aqui na posição, na torre da vigilância. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, igreja? A igreja pode se assentar glorificando o nome do Senhor. Irmãos, essa palavra, nós sabemos que tem muitas pessoas que eles usam a palavra de Deus, eles usam esse Salmo 23, até mesmo o Salmo 91. Muitas pessoas, eles abrem a Bíblia e deixam lá na sua estante aberta, né? Com aquele salmo ali, esperando receber algo. Mas a Bíblia fica só mesmo parada ali naquele canto, aberto no Salmo 23. Mas nessa noite, o Senhor Deus, nesta igreja, Ele levantou uma igreja que vive o Salmo 23, que verdadeiramente pratica essa palavra do Salmo 23. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Tem pessoas que ele lê, mas o Senhor é mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, Ele está comigo. Sim, querido, o Senhor, Ele traz para nós toda essa promessa, que Ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sim, verdadeiramente o Senhor, Ele diz que nada vai nos faltar. Mas não vai faltar para aquele que verdadeiramente ele teme ao Senhor de todo o seu coração. Não vai faltar verdadeiramente para aqueles que têm desejo de buscar a presença de Deus de todo o seu coração, daqueles que verdadeiramente obedecem a palavra do Senhor. O ímpio, ele usa o Salmo 23 pensando que é uma defesa para ele, mas ele só quer receber a promessa, ele só quer que o Senhor seja o pastor dele na hora que ele está precisando. E dessa forma tem muitos crentes que ele quer que o Senhor seja o pastor dele só na hora que ele precisa de Deus. Mas deixa eu te dizer nessa noite, o Senhor, Ele é o nosso pastor, mas Ele não é o teu empregado. Ele é o Senhor das nossas vidas. Eu não mando no Senhor, você não manda em Deus. Ao contrário, nós somos servos. E Ele manda e nós obedecemos. Como o Senhor pode ser pastor de uma pessoa que não obedece? Como o Senhor pode ser pastor de uma pessoa que não congrega, que não anda debaixo da autoridade de Deus, nem do seu pastor, anda de qualquer jeito, anda de qualquer maneira, vai onde quer, fala o que quer, pratica o que quer e diz que o Senhor é o seu pastor? Que pastor é esse? Nós temos que aprender
que ali, quando Davi estava naquele momento de refrigério, de citar esse salmo para a vida dele, ele estava entendendo que ele tinha um pastor. Glória a Deus. Nós sabemos ali que Davi, em 1 Samuel, aleluias, quando Deus manda Samuel ungir a Davi, Deus não mostrou ali quem era. Samuel chegou ali na casa de Davi, de Jessé, e eles prepararam ali aquelas pessoas, ali os irmãos dele, os mais bonitos, os mais fortes, os mais valentes, os mais corajosos. Eles nem citaram o nome de Davi, né? Deixaram ali como se Davi não existisse. Verdade. E quando ali Samuel, ele olhou para cada um, ele disse: mas não pode, pastor, não pode ser. Esse tem uma aparência bonita, deve ser esse, que é mais forte, né? Que é guerreiro, que acostumado com guerra. E quando ele olhou para todos aqueles, o Senhor falou: nenhum desses. Nenhum desses. E ele disse: tem mais algum dos seus filhos? Está faltando mais algum? Eles não queriam nem falar de Davi, nem que Davi existia. Não tem, Davi está lá, ele é um pastor de ovelha, manda chamar ele lá. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz que quando Davi chegou, o Senhor falou: é esse aí, Samuel. É esse aí, unge ele. Mas deixa eu te dizer, quando Davi recebeu a unção, aleluia, de rei, ele não saiu gritando aos quatro cantos, aleluia, que ele tinha recebido a unção, que ele ia ser rei, que ele ia reinar. Ele ficou ali no canto dele, ele continuou ali sendo pastor de ovelhas. E tem crente que quando ele recebe algo, ele sai gritando, ele quer mostrar para todo mundo, como se ele fosse melhor do que alguém aqui na igreja. Tem muitos que querem ser melhor até do que o próprio pastor da igreja. Papai, aleluia. E nesta palavra, o Davi, ele nos dá uma lição, igreja, de respeito, de prudência, de vigilância, de posição e de tempo, pastor. Porque tem tempo determinado para todas as coisas. Ali tinha um tempo para Davi reinar, e ele esperou aquele tempo determinado de Deus. Então o Senhor, ele quer que a igreja fique numa posição, que a igreja espere o tempo determinado do Senhor na sua vida. Não precisa você sair gritando, mostrando carteirinha, mostrando unção, mostrando isso, mostrando aquilo, não. Deixa eu te dizer, quem revela o crente é Deus. Quem dá identidade de crente é Deus. Deus, ele te conhece, ele é que te dá a tua identidade. Ele é quem fala de ti, ele é quem fala quem tu é. Tem crente que só tem carteira, mas ele não tem nada de crente, ele não tem nada de servo, ele não tem pastor. Ele quer ser o pastor dele, ele é o Senhor dele. Aleluias. Louvado e agradecido é o Senhor. Mas o crente que ele tem mente ao Senhor, ele entende que ele tem um pastor e que ele verdadeiramente é uma ovelha. E o Senhor vai dizer que deita-me, faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Glória a Deus, Aleluia. aleluia. O Senhor manda tu descansar, igreja. Oh, glória. Você está atribulado, está angustiado, está cansado, está desesperado para receber algo da parte do Senhor. Descansa na presença de Deus. Descansa nas mãos do Senhor, porque Ele é o teu pastor, Ele te leva às águas tranquilas. Quem serve a Deus tem tranquilidade, igreja. Pode estar na luta, pode estar na peleja, mas ele entende que lá na frente o Senhor vai trazer paz, vai trazer renovo, vai trazer alegria, vai trazer a vitória. Então descansa, porque Ele é o teu pastor. Queridos, o Senhor Deus, Ele é um pastor completo na totalidade, Glória a Deus. sem nenhum defeito. Você pode colocar defeito no seu pastor aqui da sua congregação. Você pode olhar para ele e achar falha nele. Você pode pensar muitas
no anjo da igreja, ai, daquele que tocar, coitado, quando tu for falar algo do teu pastor, porque o Senhor Deus, igreja, Ele é um pastor completo, ó. O nosso pastor que nos guia pela vereda da justiça, pelos caminhos certos, para nós ser guiados pela vereda da justiça, pelos caminhos certos, é necessário nós ser provado, é necessário nós andar da maneira de Deus. O Senhor vai tirando os carrapichos, o Senhor vai limpando a sujeira, o Senhor vai endireitando ali, vai te dando visão, vai falando contigo, vai batendo do lado, vai batendo do outro e te mostrando, olha, caminha pela vereda da justiça. A vereda da justiça é caminhar no caminho reto, sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda. É seguir adiante na caminhada. Aleluia, louvado e agradecido é o nome do Senhor. Ele dizendo ali: e ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Ei, Deus, é muito fácil. Muitas pessoas falam: ah, mas o Senhor, Ele entra comigo, eu vou praticar isso aqui. O Senhor diz lá no Salmo 23 que nem que se eu andasse pelo vale da sombra da morte, Ele está comigo. E você tem que entender qual é o vale da sombra da morte que tu quer passar. Se tu quer passar no vale do pecado, se tu quer passar no vale da salvação, qual é a porta que esse vale vai te levar? Cuidado com a tua segurança, porque tem crente que pensa que pode pecar, pode praticar coisas erradas e pensa que Deus está com ele. Aí quando acontece alguma coisa que ele está morrendo, ele diz: ah, Deus está comigo sim. O Senhor, Ele está todo o tempo com o povo dele, Ele está todo o tempo com os olhos a nós. Ele vê tudo, Ele vê o teu pecado, Ele vê tua alegria, Ele vê o teu conserto, a tua obediência, a tua desobediência. Mas cuidado para tu não procurar o vale do precipício, porque esse vale da sombra da morte pode te levar verdadeiramente à morte. E o que leva à morte é o pecado, igreja. O que leva à morte é o nosso pecado, é a nossa desobediência. Infelizmente hoje os crentes é uma vergonha na casa do Senhor. Quando está na igreja é uma coisa, quando está em casa é outra, quando está na escola é um jeito, quando está na faculdade é outro, quando está na casa da coleguinha é do jeito, quando está em casa é outro. Cuidado, porque Jesus, Ele te vê. Ei, cuidado com o vale da sombra da morte. Não confia muito não, que aquela morte ali pode ser para sempre. Quando há uma morte espiritual, se você não se despertar logo, imediatamente vem a morte da carne. E aí quem vai te livrar desse vale? Esse vale da sombra da morte é para aqueles que temem ao Senhor, é para aqueles que querem servir a Jesus verdade, é para aqueles que quando está caindo pede misericórdia, pede socorro. Não é para aqueles que estão procurando o precipício e descendo cada vez mais sem temor, mentindo na casa de Deus, roubando na casa de Deus, prostituindo, se drogando, adulterando. Quantos crentes têm bebido cachaça escondido? Quantos crentes têm prostituído aí nas escondidas? Em cima dos altares, em cima dos altares, dentro da casa de Deus. Quantos crentes de posição, quantas mulheres missionárias estão aí pegando o marido da sogra, dizendo que Deus mandou para ela. Quantas prostitutas na casa de Deus, prostituta crente, igreja. Infelizmente você não se escandaliza, eu estou falando aquilo que Deus mandou falar. Prostituta crente, adúltero crente. Deus, Ele quer uma igreja limpa, uma igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro. Às vezes você estava procurando uma palavra que viesse agradar o teu ego, que viesse passar a mão na tua cabeça, mas nessa noite eu vim aqui dar um recado de Deus aqui. Cuidado para tu
no meio da igreja. Jesus já vinha peneirando. Os crentes aqui querem ser cego. Aleluia, Jesus, ele está aqui, igreja. Quando Jesus, ele nos corrige, é porque ele nos ama. Eu não estou aqui para tomar o lugar do seu pastor para disciplinar a igreja, não. Eu estou aqui amando de Deus. Eu estou aqui como profeta da casa do Senhor, que veio aqui, deixou o recado e foi embora. Quer ser profeta, quer ser levita, quer ser missionário, quer ser pastor, e tu nem tem santidade para tu ser e tu quer ser. Tu nem aceita a correção do teu pastor e tu quer pregar. Tu nem aceita a disciplina da igreja e tu quer andar por aí botando a mão na cabeça dos outros. Se nem tu está na posição, cuidado. Não anda sem direção. Anda na direção do teu pastor Jesus e do teu pastor da tua igreja. Cuidado. Jesus, ele conhece os nossos pensamentos, hein? A Bíblia diz que naquele grande dia nós vamos prestar conta até dos nossos pensamentos. Verdade, o negócio é forte, é profundo, viu? Eu tenho até medo quando eu falo essa palavra de pensamento, porque nossos pensamentos às vezes vêm tão terrível. É crente desejando o marido da outra. É crente desejando sentar no lugar do pastor. É crente querendo tomar ali o conjunto ali dos levitas. É crente querendo tomar o lugar do tocador. É crente querendo tomar o lugar do irmão, da irmã, na casa do Senhor. Isso é terrível. Já pensou? Só pensar. Só em você pensar, você já pecou. Verdade. Nós já pecamos. Quando você não se arrepende desse pensamento, que desce ao teu coração, irmã, que cria a raiz de amargura, aí o negócio estreita, viu? Porque se torna um pecado terrível. Se torna um pecado terrível. E para Jesus depois tirar do seu coração, vai ser doído. Porque para tirar a raiz, e você pensa uma árvore que você planta, quando ela ali vai germinando ali, o que é que cresce primeiro? É a raiz. E para você arrancar depois aquela árvore, quando ela está crescida, irmão, o negócio é um perejo, aí tem que pegar o serrote. Mas aí quando pegar o serrote para serrar, vai serrar só a metade, a raiz vai estar lá. Então o tratamento tem que ser completo. Mas eu quero dizer que é doído. Então não deixe os maus pensamentos descer ao teu coração, crente. Pede misericórdia. Nós estamos sujeitos sim ao pecado a todo instante, a toda hora, a pecar nas palavras, nas atitudes, nos pensamentos. Mas cuidado, tenta vigiar. Se arrepende. Mas eu peguei, eu tenho vergonha do pastor. Ei, tenha vergonha de você ser crente a vida toda e descer tua alma ao inferno. O inferno é real, igreja. Deixa eu te dizer, a porta do céu. Tem crente que só acredita que ele pode, só tem o céu. Ei, crente, nós somos crente entendido. Tem a porta do céu, mas tem a porta do inferno. Já pensou nós crentes pregar a vida toda e quando morrer descer ao inferno? Misericórdia. E o crente, ele tem que ter esse temor. Ele tem que temer, tremer e estremecer nessa palavra de inferno.
Por isso que tem muito crente que brinca com Deus, que tem brincado na casa do Senhor, igreja. Não tem mais temor, porque ele não acredita mais. Tem crente que até duvida da sua própria salvação. Você pergunta para ele: não, você tem certeza que você vai para o céu? Não sei, não tenha certeza. O que você está fazendo na casa de Deus? Se você não tem a certeza que você vai ser arrebatado, que você vai morar com Jesus lá na glória, irmão, o crente tem que ter a certeza para o lugar que ele vai. Mas tem que ser santo sim, igreja. Jesus nos conhece na totalidade. Ele conhece o desejo do teu coração. Se você está lutando, está pagando preço, pois você pode ter a certeza que quando o pastor chamar a ovelha, a ovelha conhece a voz do seu pastor. Quem é ovelha? Agora quem é bode, não adianta falar não. E está assim de bode na casa do Senhor, infelizmente. Gente, eu estou pregando para crente, igreja. Eu não sei se tem culpa aqui, mas pode receber também a palavra. Não tem culpa que Jesus quer falar com nós nessa manhã. Quem é ovelha conhece a voz do seu pastor. Agora a passagem mais bonita que tem para nós se alegrar é quando ele fala assim: preparas uma mesa perante a mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Eu acho essa passagem muito bonita. E a maioria dos crentes quer pegar essa passagem para ele, né? Quem é que não quer uma mesa preparada aqui, igreja? Eu quero, né? Eu quero. Todo mundo quer uma mesa preparada que vem da parte do Senhor. Quando ele fala assim: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Tem crente que ele pega essa palavra, ele diz assim: Deus vai dar essa vitória e eu vou passar na cara da irmã. Deus vai abrir a porta, vai me dar um marido, vai me dar um esposo, e eu vou passar na cara do irmão, porque Deus preparou uma mesa e quem vai dar é os meus inimigos. Isso é crente, viu? Que fala desse jeito aí, igreja. Que pega essa passagem aqui, que Deus vai preparar uma mesa na presença dos inimigos dele. E ele está falando aqui, e Jesus prepara, igreja, porque ele é Deus. Ele prepara sim uma mesa na presença dos nossos inimigos. O inimigo da tua alma, o inimigo da minha alma, que é Satanás, que deseja ver teu casamento destruído, que deseja ver teu filho morto, teus filhos na droga, na prostituição, que deseja te ver na ruína, na miséria, desempregado. Esse é o inimigo da tua alma. Esse é o inimigo que Jesus vai preparar uma mesa na presença deles. Agora, se o homem der um lugar para esse inimigo entrar dentro dele e ele se levanta contra ti, problema dele. Mas o teu coração tem que desejar essa mesa para Satanás ver que você serve o Deus. É verdade, Deus. Que quando ele fala, ele cumpre. Quando ele promete, ele cumpre a sua palavra. E ele jamais vai voltar atrás, igreja. E ele diz assim: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Glória a Deus. Aleluia. Davi lá atrás foi ungido com óleo normal, né? O óleo da unção para ser rei. Mas Davi, ele entendeu que mesmo ele sendo rei, pastor, ele sentiu aquela necessidade dele se ver como uma ovelha. E ele se sentou e ele começou a citar este salmo. Eu vejo Davi falando com o Senhor e ele entendeu. Ele disse: mesmo eu sendo rei, mesmo eu com todo o poder aqui nessa terra, de governar todo esse império aqui, eu entendo que o Senhor, Ele é o meu pastor. Glória a Deus. Aleluias! E ele estava precisando que o Senhor Deus preparasse aquela mesa para ele. Ele estava precisando do óleo, mas era o óleo de Deus, era o óleo da unção, era um óleo especial, aleluia! E a igreja precisa dessa unção, precisa desse óleo que vem de Deus, da mão de Deus, do teu pastor celestial, igreja.
Não precisa você ter título nenhum de homem. Não precisa tu ter carteirinha. Sim, aqui na terra tem um protocolo do homem. Que infelizmente tem barrado muitos vasos cheios de unção. Mas eles vão prestar conta com Deus. Nós precisamos ser só crente, igreja. Nós não precisamos ser mais nada aqui nessa terra. É só ser crente para morar no céu. O que é que tu ainda está esperando? Quantos crentes ficam com raiva quando chega numa igreja e não tem oportunidade? Se o pastor falar, missionário é fulano de tal, fulano de tal tá aí, vamos receber, fica com raiva. Isso é a unção do homem, igreja. E a unção de Deus. Quem tem o som de Deus, ele sabe qual é a posição dele. Ele sabe qual é o lugar dele. Não precisa ele andar ficando desesperado pra cima e pra baixo, procurando carrapicho, não. Usa aquilo que Deus tem te dado. Usa aquilo que o Senhor Deus tem te entregado. Faz aquilo que Deus tem te ordenado a fazer. Fica na posição esperando o tempo determinado de Deus, para Deus trazer uma mesa na tua vida, na presença dos teus inimigos, aqueles que querem te ver destruído, com depressão, sem alegria, sem amor. Porque hoje, igreja, nós estamos vivendo uns dias maus, uns dias difíceis. Está difícil se relacionar com crente. Os crentes estão com o coração muito endurecido. Os crentes parecem que perderam a noção. A maioria tem perdido o caminho. Não sabe mais o que é irmão. Não sabe mais o que é igreja. Igreja é um corpo, igreja. Se tirar aqui o braço aqui, ó, vai me fazer falta. Se tirar o pé aqui, vai me fazer falta. Assim é a igreja de Cristo. Todos os membros têm utilidade. Você hoje congrega com esse irmão, ele passa por você, faz de conta que nem me conhece. Dá nem paz do Senhor, irmãos. E a igreja, viu? Nós estamos pregando aqui para nós, é para a igreja. Mas Jesus, ele não quer o povo dele desta forma. Jesus, ele nos considera como ovelha, e é assim que nós vamos ser ovelha, igreja. Nós temos que ter posição sim de ovelha. Quando a ovelha se desgarra, vai longe lá, o pastor olha, sente falta, ele vai lá atrás buscar, porque muitas vezes ela está ferida, está machucada, aí ele vem, trata dela e ela fica na posição de novo. Aleluia. É ovelha, viu? Glória a Deus. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Glória. Não há mais tempo de nós andarmos com picuinha, com coisas vãs, com conversas desagradáveis, com coisas que não preenchem a tua vida, nem tua vida espiritual. Do teu lado tem pessoas morrendo, do teu lado tem pessoas passando fome, do teu lado tem pessoas enfermas, pessoas sofrendo. É verdade. Não precisa você ter título nenhum, não. Verdade. Jesus já te deu ID, já te deu unção, já te deu autoridade para você fazer aquilo que Ele quer. Você não precisa dar libertação. O pastor fala, irmã, vai pregar lá na tua vizinha. Não, igreja. Você não precisa que o pastor faça isso. Isso é o meu dever e o seu dever, de você evangelizar, você pregar a verdade, você dar testemunho de crente. Porque muitas vezes não precisa nós nem falar que nós somos crentes. Só calado, só na posição de Deus. Meu esposo, igreja, meu esposo era uma pessoa muito calma e calada. E para a glória de Deus, nós já ganhamos muitos casais assim para vir para Jesus. E muitos casais assim que ainda estavam meio lá e meio cá, veio para a presença de Deus com o testemunho do meu esposo no trabalho. Né? Vizinhos, amigos que se tornaram amigos nossos, que vieram para a presença de Deus, que se posicionaram na presença do Senhor. É isso que o Senhor Jesus, Ele quer de nós.
Que nós venhamos ser ovelha obediente. Que nós venhamos aceitar o bem de Deus, né? Aquilo que Ele tem para nós. Sim, tem os dias maus, tem. E vem, infelizmente, vem para cada um de nós. Mas nós temos a certeza que nós temos esse pastor, que Davi ali relata no Salmo 23, que ele ali cita esse salmo tão forte, tão poderoso, que nós venhamos crescer nessa palavra, né? Não só com a palavra aberta em cima da nossa estante, mas que nós venhamos ler ela como uma oração, que nós venhamos receber a palavra de Deus para a nossa alma, que ela venha servir como consolo, como conforto, para sarar nossa alma, para curar as nossas feridas. Quantos crentes machucados, igreja, na casa de Deus? Quantos crentes feridos na casa do Senhor? Mas esse pastor, ele tem poder para curar, ele tem poder para libertar, ele tem poder para transformar. E eu quero te dizer nesta noite que só ele pode. Que se ele não fizer na tua vida e na minha vida, homem nenhum vai fazer. Homem nenhum ele vai fazer. Pode morrer de orar, mas se o Senhor não der a ordem, não tiver no negócio, é só ele, igreja. Então deposita a tua confiança na mão de Deus. Eu quero convidar a igreja para se colocar de pé. Eu não sei que hora termina aqui, eu não sei se eu já passei do horário. Aleluia, louvado e agradecido é o nome do Senhor. Coloca a mão no teu coração. Quero convidar aqui meu esposo, se ele pode louvar o hino, pastor. E eu quero orar pela